Existe algo que Deus preparou nessa manhã para vir sobre nós. Se você está com o Senhor, quer ficar em pé, fique com Ele. Se você quiser ficar ajoelhado, fica ajoelhado. Se você quiser ficar deitado no chão, fica deitado no chão. O que mais importa aqui não é o que eu vou falar, mas é o toque de Deus na sua vida. Você sabe que quando Deus entrou no Éden, Deus não entrou dizendo: Adão, o que você fez? Quando Deus entra no Éden, depois que Adão e Eva pecam, Ele diz: aonde você está? Porque a pergunta não é o que você fez, mas aonde você está. A pergunta não é o que você está fazendo, mas aonde você colocou o teu coração. Deus não está interessado tanto no fruto das nossas mãos, mas aonde nós estamos estabelecidos. Se fosse me dar uma mensagem para pregar a vida inteira, certamente uma das mensagens que eu pregaria a vida inteira seria essa mensagem de amar a Deus sobre todas as coisas. Você sabe que a coisa mais importante da tua vida não é o que você faz, mas aquilo que você ama, aquilo que você deseja. Todas as vezes que Jesus encontrava alguém, Ele perguntava: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu realize por você? A verdade é que os nossos desejos nos empurram para um destino. As nossas vontades nos levam a um lugar. Ou melhor, a nossa vontade é uma bússola de direção para a nossa vida. Os nossos desejos. Então quando Jesus perguntava: o que você quer que eu te faça? Na verdade Ele estava fazendo a pergunta mais penetrante, mais profunda que um homem poderia responder. É a mesma pergunta do Éden: onde você está? Muitas vezes nós estamos olhando para o futuro, tentando achar um destino, se nós vamos ser médicos, ou se nós vamos nos tornar um empresário, ou se nós vamos nos tornar pastores, advogados, juízes, jogadores de futebol. Mas não é o que você vai fazer, porque o destino não é um lugar, é uma posição. Escute, Deus não está te levando para um lugar, Deus está te levando para uma posição. E nessa posição, tudo que vier à tua volta vai ser afetado. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em que nós vamos ser, o que nós vamos fazer. Eu me lembro que as pessoas chegam para mim lá na minha igreja em Brasília, e na organização que eu lidero, chamada Nova Geração, e eles chegam para mim e dizem assim: Guga, eu quero saber o que Deus quer para mim. Eu quero saber o que Deus tem para a minha vida no futuro. Ele quer que eu vire um médico, Ele quer que eu vire um juiz, Ele quer que eu vire um pastor. O que Ele quer? Eu digo para ele: olha, não se preocupa com as opções, se preocupa com a decisão. Porque se você decidir correto, as suas opções vão estar ligadas à tua decisão. As suas escolhas vão estar ligadas à sua decisão. Então antes da escolha vem uma decisão. E a decisão de amar Jesus, a decisão de ficar em Jesus, a decisão de estar em Cristo é a melhor decisão que você pode ter para a tua vida, para que depois as tuas opções, ou melhor, a tua opção de estar em Cristo, de viver em Cristo, de estar em Cristo, de permanecer em Cristo, é a melhor coisa que você vai fazer na tua vida, para que as tuas decisões do que você vai ser, para onde você vai, esteja alinhado com a sua opção por Cristo. É mais ou menos assim. A mesma vez que eu entrei no avião para pegar uma viagem internacional, e eu estava entrando nesse avião, e eu não sei se você já fez alguma viagem internacional, mas esses caras de aviões, esses caras são muito espertos. Porque quando você entra pela uma classe chamada classe executiva, ou primeira classe, que é a classe Rose. Não sei se você assistiu o Titanic, mas na verdade eu descobri que eu estava na classe Jack. A classe Jack é aquela classe lá no final do avião que você vai descendo, e de repente você se depara com a cadeira que nem desce direito. E eu estou indo para a classe Jack, eu passo pela classe Rose, e eu vou indo lá para o fundo do avião, vendo que primeiro a gente passa aquelas cadeiras que apertam, viram a cama. E aí eu passei por aquela classe, fui lá para o fim do avião, estou lá no fim do avião, e com aquela cadeira apertadinha. E aí chegou a hora de jantar. Quando chegou na hora do jantar, a aeromoça, que eu não sei se você sabe, aqui no Brasil é aeromoça, fora do Brasil é aerovelha. Eu acho que ela não tinha dormido a noite inteira, o cabelo dela estava todo bagunçado. Ela tinha mais ou menos uns 97 anos, e ela chegou para mim e disse: você quer jantar? Aí eu perguntei para ela: qual é a minha opção?
que tem? Qual é a minha opção? Ela disse, sim ou não? Aí eu descobri que eu não tinha uma escolha. Eu perguntei, qual é a minha escolha? Ela disse, sim ou não? Eu descobri que eu não tinha uma escolha, eu tinha uma opção. Jantar ou não jantar? Mas sabe que esse negócio pegou meu coração de uma maneira diferente? Essa história me levou a entender que as nossas decisões nos levam a opções. Você só tem uma decisão hoje: amar ou não amar o Senhor, viver ou não viver no reino. A Bíblia diz que quando Deus fez tudo, Ele separou luz de trevas, Ele botou luz de um lado e trevas do outro. Então as nossas escolhas, as escolhas que nós teremos para a nossa vida, parte de uma opção que nós tivemos de andar com Cristo, amar Cristo ou não amar a Cristo. Faz sentido para você? Então fica comigo, que eu quero propor para você que a partir do momento que você entregou a tua vida para Jesus, que você decidiu andar com Jesus, que você decidiu literalmente viver uma vida para Ele, agora essa decisão, ou melhor, essa opção de você escolher Cristo vai te levar agora, essa decisão de você escolher Cristo agora vai te levar a opções que você pode escolher durante a sua vida. O que importa de verdade é você amar a Deus. Diga, amar a Deus. A coisa mais importante da sua vida é amar a Deus. A coisa mais importante da sua história é amar Deus. Não é você fazer um ministério, é importante, mas é você amar a Deus. Não é você ser bem sucedido profissionalmente, isso é muito bom, mas amar a Deus é o fundamento. Se você não ama o Senhor, se você não tem o Senhor como centro da sua vida, como o núcleo central do seu amor, todas as outras coisas serão um pouco diferentes ou abaladas por aquela decisão que você não teve de amá-lo. Por isso, lá em Marcos capítulo 12, versículo 39, diz assim: e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todo mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. No versículo 30 ele diz: amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Diga, o primeiro. Quem chega em primeiro ganha. É o fundamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Diga, não há outro mandamento maior do que este. Quantos aqui querem viver uma vida cristã genuína e verdadeira? Se você quer viver uma vida cristã genuína e verdadeira, começa com a decisão de amar a Deus, de viver em Deus com todo o seu coração. E ele continua dizendo, e os escribas lhe disse: muito bem, mestre, é com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. E quem amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não estejais longe do reino de Deus. Vocês não estão longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar de coisa alguma. Diga amém. Perceba algo, que Jesus está tendo uma conversa com um grupo de religiosos, um grupo de escribas, e ele está trazendo um fundamento, que é o principal fundamento da vida cristã. Se você perguntar qual é a coisa mais importante da vida cristã, eu vou te responder em uma única palavra, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você quer aprender vida cristã, se você quer mudar o mundo, quantos aqui querem mudar o mundo? Aprenda duas coisas: amar a Deus e ao teu próximo. É esse eixo. A Deus, de Deus aos homens, o amor a Deus e o amor pelos homens, o amor pela humanidade. Se você fizer essas duas coisas, toda a tua vida cristã será abalada e transformada. Então Jesus está conversando com os escribas e ele está trazendo o fundamento do amor. E é engraçado porque Jesus começa dizendo: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus. O que Jesus está fazendo? Jesus está chamando a atenção deles. Jesus está chamando a atenção deles para dar essa base do amor. Por quê? Porque o povo que Jesus estava falando era um povo judeu. E você precisa entender que esse povo judeu, eles tinham um fundamento da sua fé baseada na adoração de um único Deus. Quando Deus separa a Abraão para começar a história do povo hebreu, que mais tarde se tornaria judeu,
quando ele separa aquele povo para ele, quando ele tira Abraão. Abraão era um homem, como uma família, no meio de povos ao seu redor que adoravam vários deuses. Então agora Deus separa um homem monoteísta, no meio de povos politeístas, para adorar um único Deus, para levantar uma geração que viria então lá na frente, e para estabelecer uma nação que estabeleceria então lá na frente a vinda do Messias, do nosso Salvador Jesus Cristo. Então quando Jesus fala, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, Ele está chamando a atenção daquele povo para Ele. Já viu quando você quer chamar a atenção de alguém, você fala uma coisa que a pessoa gosta para chamar a atenção dela para você? Eu tenho 3 filhos, eu sou casado há 16 anos com a mesma mulher, e eu tenho 3 filhos, e o meu filho do meio chama Benjamin. Benjamin é aquele cara bem quietinho, sabe? Ele quebrou esse braço, fez um S com o braço. Depois de 8 meses quebrou o outro braço. Depois de 4 meses quebrou o dente da frente. Aí eu disse para ele, você está proibido de quebrar qualquer coisa até os seus 140 anos. Até agora está funcionando. E o meu filho, ele gosta de Fortnite. Alguém gosta de Fortnite aqui? A galera que gosta de Fortnite. É um joguinho. E quando eu vou falar para ele lá do Flamengo, ele até gosta do Flamengo. Eu sou flamenguista, aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe o Flamengo e que Deus rebaixe o São Paulo. Estou com raiva do São Paulo. E aí, quando eu vou conversar com ele, quando eu vou chamar a atenção do Benjamin para mim, o que eu faço? Eu falo, filho, o que saiu lá no passe de batalha lá do Fortnite? Como é que está a loja do Fortnite essa noite? Ele, pai, você não acredita, saiu os heróis, está lá todo mundo da Marvel no Fortnite. E eu começo então a chamar a atenção dele para estabelecer um diálogo. Você entende? E ele falou assim, pai, eu preciso de dinheiro para comprar V-Bucks. Eu descobri que V-Bucks é o devorador, é o rato. Toda semana ele pede para mim esse negócio de V-Bucks. E eu chamo a atenção dele quando eu falo para ele sobre o Fortnite. É o que Jesus está fazendo. Jesus está chamando a atenção daqueles religiosos quando ele fala, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Mas aí ele começa a estabelecer, ame a Deus sobre todas as coisas, e ame o teu próximo como a ti mesmo. E ele dá o fundamento de todo o seu ministério. O fundamento de um cristão, o fundamento de um homem que quer ganhar uma cidade, mudar uma nação, transformar as nações, é essa vida. Porque presta atenção, não é o que você vai fazer, é aonde você está. Tudo o que você vai fazer vem de onde você está, vem de onde os seus amores foram estabelecidos. Porque grande parte de nós não sabe quem é porque não entendeu o que está nele. Você sabe que na gramática hebraica a conjugação verbal não começa com eu, mas com nós. Vou voltar a repetir, na gramática hebraica a conjugação verbal não começa com eu, começa com nós. Por quê? Porque ninguém entende, ninguém consegue entender o eu sem antes entender o nós. Nós não conseguiremos entender quem somos sem antes entender quem Ele é, porque quando compreendemos quem Ele é e que Ele está em nós, começamos a perceber quem nós somos. Quando nós vamos para Mateus capítulo 16, nós vemos Jesus em Cesareia de Filipe, e lá em Cesareia de Filipe, os discípulos, Jesus vira para os discípulos e fala, quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias ou um dos profetas, mas quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus interrompe Pedro e fala, bem disseste, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que estás no céu. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Agora cola aqui comigo, presta atenção. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, Jesus diz, tu és a pedra. Porque quando você fala quem Ele é, Ele diz quem você é. Não tem como você descobrir a sua verdade sem antes você descobrir a essência dEle, a verdade de quem Ele é. E só podemos estabelecer um conhecimento pelo amor. Você está aí? Se nós não amamos, não conhecemos, porque é o amor que leva ao conhecimento. Por isso na gramática hebraica,
A conjugação verbal não começa com o eu, começa com o nós, porque do eu para o nós não há entendimento, mas do nós para o eu dá entendimento. Você nunca vai ser pleno se você não amar Deus, se você não conhecer Deus. Você nunca vai ser realmente vivo se você não entender quem Deus é. Você sabe que a palavra hebraica para conhecimento, ou melhor, para escuridão, é ignorância. A Bíblia fala que meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de entender. A palavra para conhecimento no hebraico é luz. A palavra para ignorância no hebraico é trevas. Olha para mim, eu confundi um pouco aqui. A palavra para conhecimento é luz, e a palavra para conhecimento ou não conhecimento ou ignorância é trevas. O diabo é o príncipe das, então ele governa através de ignorância. Todas as vezes que você não conhece, você vive em ignorância, você vive nas trevas. Então a verdade é que quando a gente conhece, a gente entra em luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. O que eu quero propor para você nessa manhã é que o nosso grande alvo não é nem o outro, senão entrar no conhecimento de Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós entramos em luz, e quando nós entramos em luz, nós temos conhecimento para a vida, luz para a vida. Isso é possível através do amor. Isso é possível através de você estar nele. O que eu quero propor para você é que quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o entendimento, nós estamos colocando Jesus em primeiro lugar. Presta atenção, o diabo não quer tirar Deus da sua vida. O diabo só quer colocar ele no fim da fila. O diabo não precisa tirar Deus da nossa vida. O diabo não precisa tirar Deus da igreja. O que ele precisa? Ele só precisa colocar Deus em segundo lugar. Porque se Deus for o segundo, tudo já está errado. Guga, e quando eu sei que Deus é o segundo? Quando Deus passa a ser a minha recompensa e não a minha referência. Todas as vezes que eu venho a Deus apenas como uma recompensa e não como uma referência, eu estou colocando Deus em segundo. Nós precisamos colocar Deus em primeiro. Amém? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, significa que agora todas as outras coisas estão sendo alinhadas a Ele. Isso é, estão sendo estabelecidas no amor. Escute, Deus te chamou para você ter um relacionamento profundo com Ele. Diga: eu sou a noiva de Cristo. O que é isso? É um relacionamento amoroso. Deus te chamou para você ter um romance com Ele. Você já leu João capítulo 14? Talvez você leu e não percebeu, mas eu quero ler com você João 14, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim, Jesus falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. Diga: vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês também estarão. Diga amém. Mesmo vós sabeis que para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos aonde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você sabe que Jesus, como eu disse, ele estava falando para uma plateia de judeus, ok? Então quando a plateia de judeus ouvia o que Jesus falou, o que vinha à mente deles, era um casamento. Esse texto: olha, eu vou para preparar um lugar, para poder voltar, para pegar vocês, e depois que eu pegar vocês, eu vou para outro lugar, e vou levar vocês junto comigo. Quando os judeus ouviam isso, eles lembravam do casamento. Por quê? Porque o casamento judaico funcionava assim: o pai do noivo, ele saía para uma terra distante, e quando ele chegava nessa terra distante, ele escolhia uma casa, uma família. Depois de visitar várias famílias, ele escolhia uma família, e naquela família ele entrava para dentro daquela casa, daquela família, e conversava com os pais daquela menina que era talvez a futura noiva do seu filho.
E quando ele terminava de ver, de ver a família, de entender a família, e se ele gostasse daquela família e entendesse que aquela menina era a esposa, a futura esposa do seu filho, eles apertavam a mão e combinavam: ó, o meu filho vai vir aqui e vai pagar o valor do dote. Quanto é o dote? O dote é tanto. Toda a família naquela época, o homem tinha que pagar um dote pela sua esposa, ok? O pai ia embora para sua casa e falava: filho, eu achei a sua noiva, agora você vai para a casa tal, na região tal, no bairro tal, e lá estará a sua noiva. Eu combinei o dote e o dote é tanto. Então agora o filho pegava a sua mochila, colocava nas costas e descia para aquela região que o pai falou, para aquela tribo ou aquela aldeia que o pai falou, naquela casa que o pai falou. E ele entrava então dentro da casa da noiva, tirava o dote, pagava o dote, botava-se um documento na mesa. Esse documento é o documento do casamento hebraico ou do judaico, um documento chamado Ketubá. E aquele documento era assinado pelo noivo e pela noiva. Quando eles assinavam o Ketubá, agora o noivo é da noiva e a noiva é do noivo. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Ok. Naquele exato momento, quando ele assinava o documento dizia: olha, eu sou sua e você é minha. Ele dizia: agora eu vou para a casa do meu pai e eu vou preparar o lugar para que a gente more. Ele saía e ele dizia: eu vou voltar. Quando o lugar estiver pronto, eu volto para te pegar, tá bom? Tá bom. Agora eu sou seu e você é minha. E quando ele ia embora, a noiva pegava uma lamparina, acendia a lamparina e botava na porta da casa, na janela da casa. E aquela noiva, ela tinha que deixar a lamparina acesa. Aquele fogo não podia apagar. Então, quando uma família, um judeu ou alguém passava na porta daquela casa e via aquela lamparina acesa, ele entendia: existe uma noiva aqui esperando um noivo que um dia vai voltar. Ela já era dele, ela já pertencia a ele, e o único trabalho dela era manter a lamparina acesa com fogo. Você está comigo? O noivo voltava para casa, o pai dava um pedaço de terra para ele, ele construía a casa. E quando ele terminava de construir a casa, montava então ali o seu curralzinho de ovelhas, deixava tudo pronto, a casa está pronta. O pai falou, virava para ele: filho, chegou a hora. O noivo voltava àquela região, àquela cidade, àquela aldeia, àquela casa, chegava fora da casa. Primeiro, ele entrava dentro da casa, quando ele ia assinar o documento do dote. Se lembra? Ele pagava o dote, depois ele ia embora. Agora ele não entrava na casa, ele chegava de fora da casa e dizia: noiva, amor da minha vida, objeto da minha obsessão, mulher dos meus sonhos, aquela ao qual eu paguei o dote por ela, eu cheguei. O que ela fazia? Ela corria na janela, pegava a lamparina, apagava o fogo, e eles iriam embora. E agora todos que passavam não viam mais a lâmpada acesa. Por quê? Porque a noiva foi embora com seu noivo. Quando Jesus, escute, quando Jesus fala que ele vai, em João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Os judeus ouviam isso e entendiam um casamento. Ele está falando sobre casamento. Por quê? Porque ele veio à terra, o pai escolheu esse planeta, o pai escolheu a cidade de Jerusalém, o pai escolheu um monte chamado Gólgota. Há 2000 anos atrás ele enviou o seu filho com dote para poder pagar, para ter uma noiva. Quem
O que era o dote? A sua própria vida. E no dia que ele abriu os braços há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, os cravos na sua mão esquerda, o cravo na sua mão direita, a coroa de espinhos, uma lança, ele diz: Pai, está consumado. Uma lança entra nas suas costelas, a igreja nasce, a noiva nasce. E ele foi, e ele diz: mantenha a lâmpada acesa, vocês são a luz do mundo. Um dia ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vai dizer: noiva, cheguei. Escute, nós fomos chamados e gerados por amor. Nós fomos gerados para amá-lo. Você nunca será completo se você não amar Jesus. A sua vida é para o amor. Você não foi feito, sabe, para ir para um lugar. Apenas você foi feito para uma posição. O destino não é um lugar, é uma posição. Ao lado do teu noivo, assentado com ele, com Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Google, como eu posso viver esse amor? Presta atenção. Não existe amor se não existe sacrifício. Olha para mim. Eu não tenho muito tempo, mas o que eu quero propor para você nessa manhã é que só existe uma maneira de a gente viver um amor verdadeiro pelo sacrifício. Eu tenho entendido que a vida humana, ela precisa passar pelo ciclo completo de 4 fases. Se a gente não vive as 4 fases, a gente nunca entra num verdadeiro amor, ou na maturidade do amor. A primeira fase é a fase do desejo. Todo homem tem desejo por algo. Todo homem tem o desejo por um sucesso. Todo homem tem desejo por um sucesso ministerial. Todo homem tem o desejo por ter uma família. Todo homem tem o desejo por ser feliz. Todo homem tem desejos. Os desejos são bons, amém? Deus te fez com desejos. Agora, existem os desejos que são demasiadamente ruins. Mas o desejo, quando você olha para alguém, você deseja alguém, você fala: cara, aquela menina ali pode ser a menina da minha vida, pode ser a mulher da minha aliança. O desejo tem que virar amor. Do desejo você desce para o amor. Todo amor deve virar uma aliança. E toda aliança deve carregar um sacrifício. Você está comigo? Você não é os seus desejos, mas a partir do momento que você deseja, o desejo tem que virar amor. Tem que descer para a segunda camada da vida, que é o amor. O amor tem que virar uma aliança. E a aliança tem que se transformar em um sacrifício. Sabe por que a nossa geração não é uma geração que se aprofunda e não conhece mais? Por quê? Porque fica só no desejo. E quando bate no amor, quando chega no amor, o amor exige uma aliança. E quando bate na aliança, a aliança exige um sacrifício. Então em alguma parte desse ciclo a gente espana. Por isso a gente não vive o ciclo completo. Se você clamar a Deus, vai chegar uma hora na tua vida que o teu amor, que o teu desejo por Ele vai te levar agora a um amor, e o amor por Ele vai te levar a vai te levar a uma aliança. E quando você entrar na aliança, você vai entender que a aliança precisa ser sacrificial. O que você entrega para viver? Nós estamos acostumados muito com a vida sem entrega. Ei, não existe vida cristã sem sacrifício. Escute, esses dias eu estava lendo o Salmo capítulo 23, e eu descobri que Salmo 23 é uma jornada de maturidade e de amor. Já leu o Salmo 23? Você está aí? Salmo 23 é uma jornada de maturidade e o amor, porque Salmo 23 começa assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E na verdade o texto no original, se você tem a versão NVI aí, você vai ver que a versão NVI é a versão mais aproximada do original, que é: o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Não é que nada vai me faltar, é que eu não tenho falta de nada. Por quê? Porque a relação minha com o meu pastor está acima dos meus desejos pelas coisas dessa terra ou das coisas do mundo. Você está comigo? Então eu não sinto falta, porque o objetivo não é o que Ele vai me dar, mas o objetivo é a relação que eu tenho com Ele. Muitas vezes a gente vem para a igreja dizendo: que culto abençoado, meu Deus, eu recebi tanto. Culto não é para você receber, culto é para você dar. Você recebe enquanto você dá. Você entende? Então o texto começa dizendo: o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada.
a minha relação contigo causa em mim algo tão profundo que eu estou suprido. Eu estou convicto que, apesar de não ter tudo, eu me sinto bem e feliz. Eu não tenho ansiedade pelas coisas do amanhã, porque eu sou completo em Ti. Eu não tenho carência, porque eu sou completo em Ti. Eu não tenho dificuldade em confiar, porque eu sou completo em Ti, porque nada me faz falta. Eu não tenho tudo, mas eu me sinto completo. Mas ele está dizendo, eu sou uma ovelha, porque eu tenho um pastor, certo? Então é a jornada de uma ovelha, Salmo 23. Fica comigo, depois eu ligo os pontos. Então o que acontece? Salmo 23 está dizendo, eu tenho um pastor, eu sou ovelha, eu não tenho falta de nada. Aí o versículo seguinte diz o seguinte: deitai-me faz em verdes pastos, guia-me as águas tranquilas, ou leva-me às águas tranquilas. Vamos lá, deitar em verdes pastos. Qual é a comida da ovelha? O que a ovelha come? Pasto. Então a ovelha está deitada em cima de quê? Da comida. Quem aqui come deitado? A não ser quando você está lá assistindo do Netflix lá, aí você deita, pega pipoca e come. Você vai sair daqui para almoçar daqui a pouco, vai dizer, amigo, vamos almoçar? Aonde? Aonde tem uma cama, vamos deitar e vamos comer. Não existe isso, a gente não come deitado. Quem aqui deita para comer? Diga, criança, bebezinho. Você deita o bebezinho, bota a mamadeira na boca, ele come deitado. Então está dizendo do início da vida cristã, águas tranquilas, verdes pastos, você deitado ali tranquilo. Você está buscando só o seu conforto. Você está buscando aquele lugar que não te desconforta, aquele lugar que te deixa tranquilo, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de compromisso. Olha, vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que palavra maravilhosa, esse é o evangelho que eu vivo, aleluia. Mas depois ele começa a te levar para uma vereda de justiça. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ele começa a te mostrar o que é certo e o que é errado. Ele começa a dizer, isso não é bom, isso é certo. Eu me lembro que quando a nossa igreja começou a crescer em Brasília, a gente começou a ganhar um monte de gente, os caras chegavam e falavam assim, cara, qual o problema, cara? Eu não estou casado, deixa eu pegar as meninas. Eu não estou casado, não tem problema. Eu fico aqui, eu fico ali, não tem problema. Eu não estou casado, eu não tenho uma aliança. E eu fui explicar para eles, olha, isso é certo, isso é errado. É as veredas da justiça. Deus começa a te mostrar o que é justo e o que não é justo. Aí depois Ele prepara para você uma mesa diante dos seus inimigos. A gente está vivendo uma época que a gente não consegue sentar com quem pensa diferente da gente. Totalmente polarizado. Ah, você pensa diferente de mim? Sai daqui. A gente está vivendo uma época de extremos. Mas existe uma unção que cai na sua cabeça quando você está sentado diante dos seus inimigos. Você não vai ganhar em nenhum lugar. Mas não é aqui que eu quero parar, é aqui que eu quero dizer. O texto termina dizendo, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, para que eu habite na casa do Senhor, diga, habitar na casa do Senhor. Olha para mim. A ovelha começa no pasto, deitado no pasto, mas ela termina onde? Dentro de casa. E a minha pergunta é, o que traz uma ovelha para dentro de casa? Já pensou nisso? Você já pensou o que traz uma ovelha para dentro de casa? Você já pensou, não estou dizendo para dentro do aprisco, estou dizendo para dentro de casa, que bota uma ovelha dentro de casa. Quando uma ovelha vem para dentro de casa, você não vê lá todo mundo criando um animalzinho de estimação, minha ovelhinha vai, não, você não cria, não é um pet. O que traz uma ovelha para dentro de casa? Você sabe quando uma ovelha vem para dentro de casa? Quando ela vira comida. Quando sacrifica ela, aí ela vem para dentro de casa. Quantos aqui querem morar na casa de Deus? Para sempre. Você pode começar como ovelha no pasto, mas se você quer morar dentro de casa, você vai ter que se sacrificar. Porque, presta atenção, você começa como ovelha, mas você tem que terminar como um cordeiro. Escute, não é um sacrifício para ser aceito por Deus, porque você já foi aceito por Deus.
A graça do Senhor já foi derramada sobre você. Não é o que você faz que te leva a ser aceito, mas foi o que Cristo fez para que você fosse aceito. Mas uma vez com Cristo, agora nós começamos a viver uma vida que sai do desejo, leva ao amor, o amor leva uma aliança, e a aliança leva um sacrifício. E o que te coloca dentro da casa de Deus? O sacrifício. O que te coloca nos relacionamentos profundos? O sacrifício. Sabe por que nós não temos relacionamentos profundos? Sabe por que nós não temos o sentimento de pertencer a um lugar? Porque nós não sacrificamos o suficiente para entrarmos dentro de casa. Eu falo para minha esposa que o segredo do nosso relacionamento sempre é um passo de sacrifício para que a gente possa viver um dentro do outro. Você lembra quando Deus foi fazer Eva? Você lembra quando Deus foi fazer Eva? A Bíblia fala que quando Deus foi fazer Eva, Deus adormeceu Adão. Não foi isso? Então Deus tira uma costela de Adão e faz Eva. Agora fica comigo. A Bíblia, toda vez que fala lá no Novo Testamento, na passagem de Jesus no planeta, toda vez que a Bíblia falava sobre sono, a Bíblia falava sobre morte, e morte era sono. Um dia viraram para Jesus e falou: Lázaro morreu. Aí Jesus falou assim: não, Lázaro está dormindo. Ah, se ele está dormindo está tudo bem. Não, Lázaro morreu mesmo, vocês não estão entendendo nada. Viraram: a filha de Jairo já morreu, você não precisa ir lá, a filha dele já morreu. Aí Jesus falou assim: não, a menina dorme. Porque sono e morte para Jesus é a mesma coisa. Então quando Deus adormece Adão, na verdade Adão estava morrendo. E quando Adão morre, Eva, existe vida a partir da morte, a partir do sacrifício. Se nós não morremos, algo não vai nascer. Jesus disse, a Bíblia fala que se a semente cair na terra e não morrer, ela não dará frutos. Significa que nós não temos relacionamentos profundos. Nós não sentimos parte de estarmos numa casa, porque não morremos. Eu falo para Mara: o tanto de mim que há dentro de você foi o tanto que você deixou morrer dentro de você para que eu nascesse aí. E o tanto de você que há dentro de mim foi o tanto que eu deixei morrer eu aqui dentro para que você nascesse aqui. Porque o segredo da vida está na morte, está no sacrifício. Se a gente não sacrifica, se a gente não serve, se a gente não se entrega, não há pertencimento. Sabe por que não existe relacionamentos fortes? Sabe por que não existe o senso de pertencimento a uma casa? Porque ainda não entramos no sacrifício necessário para colocar a ovelha dentro de casa. A gente está tentando preservar a nossa vida. A gente está tentando preservar a nossa história. Tudo é, vamos preservar a nossa história. Não, aonde eu fico guardado, seguro, que eu não sou tocado. Eu vou encerrar com isso. Eu me lembro que eu fui na casa de uma pessoa. Cheguei na casa dessa pessoa. Ela falou: deixa eu te mostrar minhas coisas. E ela chegou e me mostrou uma cristaleira. Sabe aquela cristaleira com aqueles copos, aqueles cristais, aquele negócio lindo, antigo. E ela eu me lembro que ela pegou assim uma xícara. Olha como é perfeita. Tem mais de décadas e décadas e décadas. Não tem um arranhão. Me mostrando o copo. E eu estou olhando para aquela cristaleira, aquele copo intacto, depois de anos, décadas e décadas. Eu estou olhando e estou falando: cara, não faz nenhum sentido. Qual é o sentido desse copo sem nenhum arranhão? Você está aí? Qual é o sentido? Para que aquele copo foi feito? Para botar café nele, para botar água nele, para fazer chá. Aquele copo foi feito para ser usado. O senso de preservação daquela cristaleira ou daquele copo tirou daquele copo a oportunidade de ter uma história. Estava preservado, mas não tinha nenhuma história. Eu me lembrei quando eu fui na casa da minha avó, que já está com o Senhor, numa cidadezinha do interior de Goiás. Eu sou de Brasília. E quando eu cheguei lá, tinha uma caneca. Já viu a caneca sem alça, com a boca, onde você bota a boca toda lascada? Eu falei: vó, joga esse negócio fora. Ela falou assim: não, isso aí sobreviveu a sua mãe, sobreviveu aos seus tios, está sobrevivendo a você. Tem história. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós somos aquela cristaleira, tentando preservar a nossa vida sem nenhuma história. Sabe o que Deus quer que você seja? Aquela caneca quebrada, talvez sem alça,
sabe, talvez não tão bem funcional, mas você tem uma história para contar. Eu dei a minha vida, eu tenho marcas no meu corpo, eu carrego o preço de um sacrifício. Eu estou aqui, mas eu sou real. Eu não estou tão bem, mas eu sou real. Nós estamos lutando a nossa vida para ser preservada. E Deus está dizendo: você sabe o que coloca a ovelha dentro de casa? É o sacrifício, é quando ela vem para a mesa. Sabe quando Jesus ressuscitou dos mortos? Escute, quando Jesus ressuscitou dos mortos, Ele apareceu numa reunião dos seus discípulos, e estava lá os seus 11 discípulos, na verdade 10, porque um já tinha morrido, o outro foi dar um rolê, foi no McDonald's comprar uns Big Mac. E Jesus aparece: ei, sou eu. E aí os discípulos ali comem com ele, ficam com ele. E aí chega Tomé. Aí Tomé, tu perdeu aquele culto de avivamento. Já viu isso? Quando você não vai na igreja, todo mundo fala que foi o melhor culto. Está na Bíblia. Cara, você não foi na igreja hoje, não acredito, foi o melhor culto. Aí tu diz: meu Deus do céu, só acontece comigo esse negócio. Toda vez que eu não vou, é o melhor culto. Aí você começa a sentir que Deus está chateado com você. Foi o que aconteceu com Tomé. Tomé perdeu o melhor culto. Aí um dia, ou horas depois, ou dias depois, Jesus aparece para Tomé. Aí Tomé fala assim: não sei se é você não. Aí Jesus mostrou o quê? O que ele mostrou? Diga: as marcas. Você sabe a única coisa que vai subir no teu corpo glorificado? São as marcas que você teve pelo Evangelho. A gente não foi chamado para preservar a nossa vida, a gente foi chamado para queimar a nossa vida, para entregar a nossa vida, para dedicar a nossa vida. E só as marcas que recebemos nessa trajetória que vão subir ao céu. Por isso nós precisamos ser a caneca da casa da minha avó, não a cristaleira da casa da minha amiga. Aquele que quer salvar a tua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida, esse vai achar. Onde estão os homens que vão se levantar na nossa geração e vão dizer: queima-me, Deus. Eu quero carregar as marcas do Senhor em meu corpo. Eu quero te amar todos os dias da minha vida. Eu quero entregar a minha vida por algo muito maior do que eu imaginei ou sonhei. Sim, é uma manhã de entrega. O que vai acontecer quando nós começarmos? Se você está sentindo a presença de Deus já te tocando, sabe, se você sente algo acontecendo na tua vida, eu sei que tem algumas pessoas aqui que vão ser profundamente tocadas nessa manhã. Você está sentindo lágrimas já escorreu o seu rosto, você vai ficando em pé, sabe? Daqui a pouco todos nós vamos ficar em pé. Mas se você está sentindo Deus já te tocar, vai ficando em pé. Eu quero de verdade te convidar hoje, nessa manhã, a esse lugar, que não é um lugar do que vai vir a mim, mas um lugar aonde eu estou indo até Ele. Hoje eu venho aqui te dizer que nós somos chamados para servir um mundo quebrado. Que a gente tem que parar de espiritualizar as coisas e começar a materializar o reino. A gente tem que parar de tentar espiritualizar tudo que está ao nosso redor e tentar materializar o reino. Como eu materializo o reino? De duas maneiras: pela fé e pelo amor. Você está sentado numa cadeira que tem um sacrifício em torno dela. Você está debaixo de um teto que tem um sacrifício em torno dele. Essa história não começou em você e não vai terminar em você. Homens que vieram antes de você se sacrificaram e foram a semente de um avivamento para essa terra. E nós precisamos levar isso adiante. Você está aí? Homens que não buscaram preservar a sua vida, mas entregar a sua vida. Nós precisamos entrar nas baladas dessa cidade, nos lugares escuros dessa cidade, desse estado, dessa nação.
Sabe, eu discipulo pessoas que estão indo para os lugares escuros da nossa cidade durante as noites pregando o Evangelho. A gente tem uma organização que é um movimento chamado Nova Geração, e tem um braço desse movimento evangelístico chamado Céu na Terra, e ele trabalha, sabe, indo para as baladas da cidade durante as sextas à noite pregando o Evangelho. A galera religiosa da cidade fica doida, né? Como é que esses moleques ficam indo para esses lugares? Guga, você vai perder esses caras. Nós somos chamados para esses lugares. Estava no Rio de Janeiro anteontem, sei lá, anteontem, antes de vir para cá. Sabe, eu estava conversando com uma pessoa que está lá dentro, sabe, do lugar escuro. É uma artista lá dentro do lugar escuro. A maioria de nós antigamente dizia: vamos tirar esse povo de lá, porque esse não é o lugar deles. Mas nós somos chamados para deixá-los lá. Nós temos que ensiná-los a se sacrificar por Jesus naquele lugar. Você não foi chamado para sair do mundo, você foi chamado para viver nesse lugar escuro. E nesse lugar escuro, você entregar a tua vida pelos seus irmãos. O amor a Deus vai te levar a amar aquilo que Deus ama. E Deus ama a gente. Por isso, feche seus olhos, abre suas mãos essa manhã. O Espírito Santo vai te encher agora. Sabe, nós não temos como nos movimentarmos aqui, mas eu sinto de verdade que o Senhor está vindo sobre você agora, nesse exato momento. Enquanto Ele vai te enchendo, vamos lá, sobre as suas mãos. Você vai ter encontros com o Senhor agora. Esse encontro vai ser um encontro que vai marcar a tua vida para sempre. Diga para Ele: eu quero te servir para sempre, Jesus. Jesus, eu quero ser essa ovelha que vira um cordeiro, que vem para dentro de casa, que se entrega, que queima, que morre, que ressurge, que se levanta. Eu quero fazer parte, eu quero entender ainda mais o teu coração. Eu quero te conhecer, eu quero te amar mais, eu quero te amar com toda a minha vida, com toda a minha força, com toda a minha alma. Vamos lá, essa é a sua hora. Enquanto você fala, você vai sentir um fogo caindo sobre as suas mãos, você vai sentir um fogo queimando o teu coração. Esse é o teu encontro que vai mudar a tua vida para sempre. Escute, enquanto eu estiver orando agora, anjos do Senhor vão entrar aqui, eles vão colocar as mãos sobre alguns aqui. Alguns vão ser totalmente batizados de paixão e de amor por Jesus. Outros vão sentir o seu corpo tremer, outros não vão conseguir ficar nem em pé. É o teu encontro nessa manhã com Jesus. Essa não é uma manhã normal, é uma manhã sobrenatural. E quando esses anjos entrarem, coisas poderosas irão acontecer. Esse lugar é um lugar de movimentação dos céus. Os céus estão movimentando aqui. Esse lugar sempre foi um lugar de movimento espiritual, essa casa, e está voltando um movimento profundo do Espírito aqui. Eu sinto em mim que está voltando um movimento do Espírito, de encontros sobrenaturais. E esse toque vai esquentar suas mãos. Outros vão sentir o seu pé pegando fogo, outros vão sentir as suas costas, outros vão sentir o seu coração quebrando. É Jesus que chegou junto com os seus anjos para chamar uma geração que se tornará o sacrifício. Por isso, abre as suas mãos. Senhor Jesus, eu peço agora que o Senhor derrame o teu Espírito aqui. Espírito Santo, vem. Sobre as suas mãos, você vai receber. Se é real, você vai ser tocado. Pai, eu peço que o Senhor libere os seus anjos, daqueles que comissionam, que chamam, que levantam, que enviam. Alguns aqui foram chamados e comissionados para coisas grandes e maiores. Agora é a hora, Jesus. Agora é a hora, Pai. Envia eles para tocá-los. Só espera, só aguarde.